Olá, sejam bem-vindos ao canal Conhecer Jesus e a mais um review. E hoje um review desta coleção aqui da série 9 Marcas. Isso mesmo, uma coleção composta de 12 livros que, segundo o Ministério 9 Marcas, se propõe a ajudar a construir igrejas saudáveis. Fique conosco, depois da vinheta é sobre essa coleção que estaremos conversando. Hoje é dia de ajudar a construir igrejas saudáveis. Isso mesmo, é o propósito da coleção 9 Marcas do ministério que o pastor Mark Dever ele tem e nos presenteou aqui pela editora Vida Nova com esta coleção que é muito utilizada por mim em meus estudos diários e que serve como instrumento poderoso nas mãos de líderes pastores que desejam construir uma igreja saudável de acordo com os ensinamentos bíblicos e o propósito de Deus para a sua igreja. E para aqueles que ainda não são inscritos no nosso canal, deixo aqui o meu convite, faça a sua inscrição, deixe o seu like, não custa nada, é de graça. Nosso canal aqui todo se propõe não a ganhar dinheiro com o YouTube, nada disso. Aqui o propósito do canal é levar conteúdo que ajuda a edificar a Igreja de Cristo, trazer ao conhecimento de vocês obras como esta aqui. Será que eu devo comprar aquela obra? Será que aquela obra ela é para mim, vai atender as minhas necessidades, vai valer o meu investimento? Então aqui a gente traz literatura, tudo aquilo que possa lhe permitir conhecer Jesus um pouco mais. E conhecendo Jesus, nós conhecemos a Deus, nós nos aproximamos daquele que nos amou primeiro, e tudo aquilo que nós pudermos fazer aqui para lhe entregar um conteúdo que seja interessante, que edifique a sua vida, nós estaremos sempre trazendo aqui, tá bom? Por isso eu peço aí o seu carinho, deixa aí o seu like, compartilha e faça a sua inscrição se ainda não é inscrito na família Conhecer Jesus. E vamos conhecer um pouco mais esta obra, que ela é composta por 12 livros da série 9 Marcas, que essa série 9 Marcas, essas 9 marcas, não é um livro para cada marca, por causa que, como eu informei, são 12 livros que compõem essa série. As 9 marcas de uma igreja saudável, ela está escrito aqui na caixinha do box, ó, o propósito para que ela existe. Ó, a série 9 Marcas existe para unir os líderes da igreja com uma visão bíblica e recursos práticos a fim de demonstrarem a glória de Deus às nações por meio de igrejas saudáveis. Com esse fim, queremos ver as igrejas sendo caracterizadas por estas 9 marcas de saúde. 1. Pregação expositiva. 2. Teologia bíblica. 3. Entendimento bíblico do Evangelho. 4. Entendimento bíblico da conversão. 5. Entendimento bíblico da evangelização. 6. Entendimento bíblico da membresia na igreja. 7. Disciplina na igreja. 8. Discipulado bíblico. 9. Liderança bíblica na igreja. E como eu informei, são 12 livros no formato 12 por 18, totalizando 1.776 páginas. Vamos aqui agora retirar a coleção dessa caixinha do box, deixar ela aqui, e são 12 livros com as cores aqui um pouquinho no tom pastel, bem elaborada. Não são capa dura, são livros que têm a sua elaboração
ela é feita em formato pequeno, fácil transporte, se desejar levar para algum local, para ler no ônibus, ler durante uma fila de um banco. É um livro bem interessante para você estar transportando na sua bolsa ou na sua mochila. E a página que compõe as obras, elas são brancas, não são, felizmente, naquele tom amarelo, que é melhor para a leitura, que cansa menos a vista. E em relação à fonte, as fontes, elas são em um tamanho que proporciona uma boa leitura apenas quando tem as citações. As citações, elas acabam ficando com uma fonte um pouco, eu entendo que é um pouco assim, que leve a alguns a forçar um pouco mais a vista, mas dá para realizar uma leitura tranquila. E em relação ao formato em si, ele é um livro que traz as citações na própria página, no rodapé. Nós temos esse primeiro livro aqui, ó, Oração. Como a oração comunitária molda a igreja, de John Oshukewa. Um nome bem complicado aqui de se pronunciar. Aqui na contracapa são 12 livros. Eu não vou conseguir fazer uma tomada de todos eles, livro por livro, porque vamos tomar muito tempo. E aqui o propósito não é fazer uma resenha em si que fique cansativo o vídeo, mas trazer para vocês a essência dessa coleção aqui, se ela vai edificar a sua vida, se ela se destina a atender às suas necessidades. E aqui nessa contracapa, Oração. Eu julgo esse livro aqui muito interessante, porque já levei estudo de oração lá na minha igreja e ele me ajudou bastante também na elaboração daquele estudo. Qual a importância da oração comunitária? Para os cristãos, a oração é tão essencial à vida espiritual quanto a respiração para o corpo humano. Todavia, na maioria das vezes, ela não ocorre naturalmente. Na verdade, a igreja geralmente deixa a oração de lado e sutilmente volta a atenção para atividades pragmáticas que prometem resultados concretos. Esse livro tem como foco a necessidade da igreja local de retornar à oração como hábito fundamental e assim nos despertar para a necessidade e a bênção que é a oração coletiva. Neste volume da série 9 Marcas, Joe Oshukewa, ele examina o que Jesus ensinou sobre a oração, como os primeiros cristãos lidaram com ela e como priorizá-la em nossos encontros. Aí que tem Ray Orton, ele faz um comentário, ele é pastor titular da igreja Emmanuel Church em Nashville, Tennessee, e autor do Evangelho, Vida Nova. Ele diz: se hoje somos tão eficientes e bem-sucedidos em nossos ministérios a ponto de não precisarmos do poder e da ajuda do alto, então falhamos. Mas se nossas igrejas atenderem ao irresistível apelo de John Oshukewa para a oração, prevaleceremos contra todas as forças terrenas para a glória de Deus. E tem aqui a Trilha Neubel. Esse livro tem o potencial de transformar nosso interior, nossos relacionamentos e também a cultura de nossas igrejas. Recomendo. Então aqui nós vimos o livro Oração. Agora, Evangelização. Como criar uma cultura contagiante de evangelismo na igreja local, de Max Stiles. Apresentação de David Platt. Aqui é um livro que, como pode verificar, tem várias marcações aqui de uso também nos estudos para levar sermão sobre a Grande Comissão. E é um livro que verdadeiramente muito me edificou. Evangelização é mais que um programa.
Passam-se alguns anos e as igrejas continuam se lançando à mais recente moda evangelística. Os líderes administram um novo programa e os membros põem a mão na massa. Mas imagine uma igreja em que a evangelização simplesmente faça parte da cultura da igreja. Os líderes estão sempre compartilhando a fé e o fazem abertamente. Os membros os seguem, incentivando uns aos outros a tornar a evangelização uma forma da vida. Esse é o conceito de evangelização apresentado neste pequeno livro, mas impactante. A questão aqui não é oferecer programas. Antes, ele apenas deseja propor à sua igreja uma nova maneira de viver e compartilhar o evangelho. Aqui tem Albert Muller Jr. Ele disse que o melhor livro sobre evangelização é aquele que vai direto ao ponto e que tenha sido escrito por um evangelista, ou seja, é esse livro. Esse é o livro. Kevin DeYoung. Estou muito entusiasmado com esse livro. As obras de Stiles sobre evangelização são incríveis, uma vez que aliam ajuda prática com maturidade teológica, e ele, de fato, pratica o que escreve. Então, aqui, o livro, ele é um manual de evangelização. Você pode se surpreender, porque o tamanho dele aqui, ele é composto por aproximadamente 141 páginas. Quase todos eles têm a mesma quantidade de páginas, e tem uma parte do interior do livro, para você conhecer um pouco o estilo literário do autor, que ele diz: a esperança ao evangelizar é que estejamos tão encharcados com a verdade do evangelho e vivamos de tal modo o evangelho, dedicando-nos tanto a seu estudo, que o evangelho simplesmente transbordará de nós. E aqui é o que o autor propõe verdadeiramente, é como criar uma cultura contagiante de evangelismo na igreja local. O que seria uma cultura de evangelização, cultura de evangelismo? É que nas nossas igrejas, o evangelismo não é algo que tem que ser praticado pelo ministério, apenas Ministério de Missões. O evangelismo não é algo que é praticado, às vezes, naqueles eventos que são distribuição de panfletos, que são o evangelismo pessoalmente em determinado local, mas o evangelismo ele tem que ser praticado como uma cultura em nossas vidas, nas nossas escolas, no nosso relacionamento com os familiares, com os vizinhos. Essa é uma cultura de evangelização requerida e era praticada desde a igreja primitiva, porque a igreja primitiva não tinha departamento de missões, não tinham setorizações para a prática da evangelização. Era no convívio, era no dia a dia que o evangelho ia sendo apresentado e que famílias se convertiam dentro das casas. As igrejas eram inicialmente, elas inicialmente celebravam os cultos em casas. Então, é na prática de uma cultura de evangelização que a igreja cresce. E aqui aprenderemos muito com o uso deste livro. A próxima leitura aqui, já pegando o gancho da evangelização, Missões. O livro Quando a Igreja Local se Torna Global, de Andy Johnson, apresentação de David Platt também. E aqui, de quem é a responsabilidade pelas missões globais? Ainda que a maior parte dos cristãos jamais se mude para um país estrangeiro, a Bíblia convoca cada um de nós também, cada igreja local, para o grande projeto das missões globais. A igreja local é a engrenagem das missões no mundo, mas por onde devemos começar? As igrejas não precisam de um complicado programa de missões, precisam da Bíblia e de sabedoria para discernir como aplicá-la. Este livro aponta para a Escritura e propõe passos práticos para treinar os missionários, dar-lhes o apoio necessário, formar parcerias internacionais, enviar equipes de curto prazo e alcançar as nações viajando ou não para outro país. Então, aqui é um livro muito interessante também, já foi muito útil em meus estudos. E temos o próximo, que também é um pequeno livro, mas de um conteúdo
muito edificador, que é Pregação Expositiva, proclamando a palavra de Deus hoje, de David Helm. Nós temos também Disciplina na Igreja, como a Igreja protege o nome de Jesus, de Jonathan Leeman. Jonathan Leeman é um autor que eu já li, já fiz aqui um review. Nós temos aqui review de Seja o Pai que a Sua Filha Precisa, que é um livro também muito interessante, tem uma leitura bem agradável, um modo de escrever bem que nos faz participativo ali, a cada página você está interessado no que ele tem a nos informar, e é um livro que verdadeiramente vai edificar a sua vida, você líder de igreja e que tem muita dúvida sobre como exercer a disciplina ela é bíblica, e como vai exercer essa disciplina e como ela será um instrumento de edificação da igreja. Aqui, a disciplina bíblica é essencial para a construção de uma igreja saudável. Mas como exatamente a praticamos? Jonathan Leeman nos ajuda a enfrentar a enorme variedade de circunstâncias e pecados para os quais não há estudo de caso nas Escrituras. Tais pecados não aparecem em nenhuma lista e carecem de modelo bíblico para ser devidamente corrigidos em amor. Aqui está um guia prático, contemporâneo e conciso, com arcabouço teológico para compreender e implementar medidas disciplinares na igreja local. Ele também oferece diversos exemplos de situações reais e dá reação adequada a cada uma delas. Aqui, Craig Blomberg, ele fez um comentário sobre esse livro. Fidelidade exegética, relevância prática e riqueza de estudo de casos verídicos que mostram como as igrejas devem lidar com uma extensa variedade de situações comuns, altamente recomendado. Vai aqui uma preciosidade. Agora, outro livro, O Evangelho, como a igreja reflete a beleza de Cristo, de Ray Ortlund. Também, mais um livro aqui, que se a igreja se propõe a fazer missões, se a igreja se propõe a evangelizar, tudo tem que ser baseado no Evangelho de Cristo. Está aqui, mais um livro aqui, de que maneira a igreja reflete a beleza de Cristo. O Evangelho é uma mensagem teológica, contudo essa mensagem cria também beleza humana. Belos relacionamentos em nossas igrejas que tornam a glória de Cristo visível no mundo de hoje. Neste livro oportuno, o pastor Ray Ortlund defende a ideia de que a doutrina do Evangelho cria uma cultura do Evangelho. Em muitas de nossas igrejas, a beleza de uma cultura do Evangelho é a peça que falta ao quebra-cabeça. No entanto, quando permitimos que o Evangelho exerça plenamente seu poder, a igreja brilha com a glória de Cristo. Agora aqui, Conversão, como Deus cria um povo, de Michael Lawrence. Só assuntos basilares para uma igreja saudável. Esse aqui também é um livro muito interessante. Aqui, o funcionamento de uma igreja revela muito sobre como ela crê que as pessoas sejam salvas. Quando uma igreja de fato abraça o ensino bíblico acerca da conversão, ela chama as pessoas ao arrependimento e à fé, não apenas a decisões que ocorrem uma única vez e a curas terapêuticas ou a um estilo de vida moral. Este pequeno livro foi escrito para ajudar as igrejas a entender corretamente a diferença que a doutrina bíblica da conversão deve fazer para o ensino, o evangelismo, o discipulado, a membresia e todas as outras facetas da vida da igreja local. O próximo livro, Presbíteros, Pastoreando o Povo de Deus como Jesus, de Jeremy Hine. Aqui, o que é uma liderança eclesiástica eficaz? Este livro aqui ele vai abordar o seguinte. Neste livro, em linguagem acessível, o pastor Jeremy Hine ele apresenta as funções do presbíteros com base nos ensinamentos bíblicos sobre a liderança eclesiástica, oferecendo orientações práticas para o novo presbítero e auxiliando os membros da igreja a entender melhor seus líderes espirituais.
e apoiá-los. Este texto sucinto encorajará os presbíteros a abraçar seu chamado com graça, sabedoria e visão clara. Aqui eu estou fazendo vídeo, mas a minha voz está querendo já não contribuir um tanto quanto estou precisando. Então desculpem-me aqui, a questão da minha voz às vezes pode ficar um pouquinho mais rouca, mas é que ela não está aguentando o tranco aqui de tanto livro para conversarmos. O próximo, discipulado. Como ajudar outras pessoas a seguir Jesus. Mark Dever, ele que é o organizador do Ministério 9 Marcas, é o presidente desse ministério. De que maneira ajudamos as pessoas a se parecer mais com Cristo? Neste guia conciso, o pastor Mark Dever trata do fazer discípulos, ajudar as pessoas a seguir Jesus, de forma profunda, respondendo às perguntas: quem, o que, onde, quando, por que, como discipular. Seguindo o padrão encontrado nas Escrituras, este livro explica como os relacionamentos dedicados a fazer discípulos devem se conduzir no contexto da igreja local, ensinando-nos a cultivar uma cultura de discipulado como parte normal da vida diária. Aqui agora, próximo, Teologia Bíblica. Como a igreja ensina o evangelho com fidelidade, de Nick Hurd e Robert Klein. Aqui, semana após semana, igrejas ao redor do mundo leem e expõem a Bíblia, mas deixam de perceber sua mensagem central e acabam ensinando os chamados falsos evangelhos. Uma das principais proteções contra esse perigo é compreender a teologia bíblica, área de estudo que nos leva a ler as Escrituras à luz de sua principal mensagem, a qual culmina em Jesus Cristo. Em mais este volume da série 9 Marcas, Nick Hurd e Robert Klein escrevem sobre a importância de entendermos a Bíblia como uma grande história e mostram como essa narrativa coesa deve impactar o ensino e a missão da igreja. O penúltimo aqui, membresia na igreja, como o mundo sabe quem representa Jesus, de Jonathan Leeman também. Apresentação de Michael Orton. Aqui, Por que devo ser membro de uma igreja? Tornar-se membro de uma igreja é quesito essencial da vida cristã, sendo, porém, negligenciado com frequência. Aliás, a tendência atual é abandonar a prática da religião organizada, o que demonstra aversão ou medo de compromisso, especialmente em relação às instituições. Jonathan Leeman aborda essas questões de maneira objetiva ao definir membresia na igreja e explicar por que ela é importante, conferindo à igreja local o papel que lhe é devido. Leeman constrói uma argumentação convincente a favor do comprometimento com o corpo da igreja local. Agora o último é sã doutrina. Último, mas não menos importante. Como uma igreja cresce no amor e na santidade de Deus, de Bob Jameson. Aqui, Como você se relaciona com a doutrina? Qualquer que seja a resposta que lhe venha à mente, este livro não apenas o convencerá de que a sã doutrina é vital para uma vida piedosa, mas também explicará o papel essencial da teologia na vida de uma igreja saudável. Afinal de contas, pensar de modo correto sobre Deus influencia todas as áreas da vida, desde questões práticas até questões relacionadas ao crescimento da igreja em unidade e testemunho. Esse livro breve e de fácil leitura mostra como a boa teologia nos conduz à transformação, à vida e à alegria. É um livro também muito interessante sobre a sã doutrina. Então aqui nós temos mais uma série, mais uma coleção de obras que levam o selo de recomendada compra do canal Conhecer Jesus. E para aqueles que ainda têm alguma dúvida sobre a obra, coloca aí nos comentários uma pergunta que a gente responde, que a gente interage com vocês. Qualquer dúvida, a gente sempre não deixa nada sem resposta e estamos sempre buscando trazer conteúdos novos, conteúdos que sejam edificantes para a sua vida. Para aqueles que ainda não são inscritos em nosso canal, faz aí a sua inscrição, deixa o seu like, custa nada. O conteúdo aqui é feito com toda a dedicação e voltado para a edificação da igreja. Então, compartilhem, divulguem
para aquelas pessoas que você entende que esse conteúdo vai edificar a vida dele, do seu pastor, do seu líder. Vai lá, compartilha, manda o WhatsApp para ele, fala, olha uma série que eu vou te presentear aí no dia do pastor, no aniversário da igreja, vou presentear o meu líder, vou te entregar uma fonte de conhecimento e sabedoria bíblica, de estudos bíblicos, de líderes comprometidos com a construção de igrejas saudáveis. Então, fica aqui mais um review que eu creio que ajudará muito a edificar a Santa Igreja de Deus. E conto com vocês da família Conhecer Jesus, e para aqueles que ainda não são, que façam parte dela, que nos ajude aí a compartilhar este conteúdo, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória eternamente. Amém.